Olá, amigos! Olá, família! Tudo bem com vocês? Novamente aqui, trazendo mais um vídeo da série de vídeos que eu venho desenvolvendo para vocês que participam do meu trabalho, vêm em meu canal, estão no grupo de codependentes e para todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, simpatizam com o meu trabalho. Esse trabalho é feito baseado nas minhas pesquisas e na minha experiência de vida, todas envolvendo as pessoas com que lidei, os grupos com qual participei e ainda participo, e toda aquela minha experiência a respeito de pesquisas, cognição, mente, mentalismo e comportamento. Então, eu juntei tudo isso, adicionei uma pitada daqui, uma pitada dali, e acrescentei o tema de dependência química, família e codependência, para que nós todos possamos entender melhor como é que funciona esse mecanismo de relacionamento entre as pessoas dentro dessa problemática. Esse mês eu vou estar falando a respeito de pais, ou seja, os pais, o papel dos pais, que realmente seria um pai ideal, seria uma mãe ideal, por que talvez dá certo, por que talvez não dá certo. O que acontece? Existe uma visão bastante distorcida a respeito do relacionamento, a respeito do casamento, a respeito da paternidade. Então, o que eu acabei percebendo é o Brasil especificamente, porque assim, por que eu falo o Brasil? Porque, para quem não sabe, e às vezes a gente tem uma determinada ideia de um assunto e acha que o mundo inteiro compartilha do mesmo conhecimento, compartilha da mesma ideia. Só que, pelo contrário, às vezes, aquela ideia que acreditamos ser a certo, a ideal, a que funciona, só serve dentro do nosso mundo e muitas vezes dentro da nossa cultura, que é o caso do Brasil. Eu tenho pesquisado bastante a respeito de outras culturas, outros países lá fora. E o que mais me deixou assim bastante, vamos dizer assim, motivado, até pelo fato de entender que é possível haver uma mudança, foi entender que muito da problemática, claro, não toda, muito da problemática que envolve a família e os seus dependentes químicos, ela deriva da cultura paternalista que existe aqui no Brasil. De uma forma ou de outra, foi criado um senso que, ao meu modo de ver, e é claro, pelas experiências que qualquer pessoa pode perceber, não tem dado muito certo. Claro, uma parcela da população até consegue dar certo, mas uma boa parte da população acaba entendendo em algum momento da sua vida que ou não foi um bom pai, ou não foi uma boa mãe, ou que talvez tenha falhado, ou qualquer coisa do tipo, tá? Então, essa ideia é uma ideia que talvez você aí fique se perguntando, tá, mas qual será o ideal? Qual será a melhor maneira? Tá? E isso tudo eu vou estar falando aqui com vocês. Eu observo muito a natureza e os meios natural. Por quê? Porque a natureza ela nos traz dicas valiosas de comportamento. Se nós formos observar os animais, começamos a perceber que, de uma maneira bem distinta, os animais eles têm uma conduta interessante em relação aos seus filhos, em relação à sua prole. Se vocês repararem, a fêmea tem um filho, tá? Quando ela tem esses filhos, ela passa um período, um determinado período, dependendo da espécie, um pouco mais ou um pouco menos, e até um determinado momento, esse filhote ele tem que sair do meio, ele tem que sair do meio familiar e procurar a vida dele. Eu observo, até as pessoas acham que às vezes eu sou
tanto doido quando eu começo a fazer essas ligações, porque às vezes eu gosto de assistir aqueles programas do mundo animal, a vida na África e essas coisas, e aí você vê aquelas comunidades de leões, você vê aquelas comunidades de girafas, e você começa a perceber que chega um determinado ponto em que o filhote do leão, por exemplo, ele já começa a incomodar tanto o meio familiar que o pai, que é o leão-chefe, vamos dizer assim, ele expulsa o filhote, até porque, de uma maneira ou de outra, ele acaba se sentindo incomodado com outra presença masculina lá dentro da sua família. E aí, claro, o filhote sai e vai fazer a sua vida, vai encontrar leoas e vai desenvolver outro bando. E se você observar, isso tudo acontece desde galinhas, desde patos, desde jacarés, tudo. Se você perceber, a natureza ela se organiza de uma forma que os pais, até determinado tempo de desenvolvimento, cuidam, amparam, ensinam, mas depois é necessário sair, se desligar. É claro, se você pensar que o ser humano não é um animal, mas faz parte da natureza do planeta, também poderia ser considerado como um animal também, um ser vivo, que também constitui uma família, que também tem lá as regras de ter filhos e tal. Só que o que acabou acontecendo, em determinado momento, é que, culturalmente, pelo menos aqui no Brasil, a família se tornou algo muito paternalista, de uma maneira em que, em vez de pegarem os filhos, criarem os filhos e desenvolvê-los para saírem no mundo e constituírem a sua vida, a sua família, não, pelo contrário. Houve uma superproteção, houve um pensamento de nossa, eu preciso proteger o meu filho, porque lá fora o mundo é cruel, então eu vou evitar que ele passe pelos mesmos sofrimentos que eu passei, pelas mesmas dificuldades que eu passei. E com esse pensamento, a família acabou, na minha opinião, deturpando esse conceito de criação de filhos. Eu venho falando isso muito, assim, até em algumas partes dos vídeos que eu tenho feito anteriormente, que precisamos cuidar dos nossos filhos para desenvolvê-los para sair pelo mundo afora. Ora, o que muito se ouve nos grupos de ajuda? Chega lá a família desesperada, obviamente porque algum familiar seu se envolveu com dependência química, e o seu filho, que normalmente é o caso, a família chega e fala assim, olha, mas eu não consigo entender, eu dei tudo para ele, eu fiz tudo do bom e do melhor, e mesmo assim ele se envolveu com drogas. Olha, aí é que está a questão. É um assunto bastante polêmico e delicado. Porque, assim, em momento algum, eu questiono como é que eu posso dizer? A maneira com que as famílias cuidam dos seus filhos. Mas nada mais seguro de você ter um feedback é pelo resultado daquilo que você fez. Então, se você começar a perceber que muitas famílias dizem eu dei tudo, eu dei tudo, eu dei do bom e do melhor, eu fiz tudo para o meu filho e tal, e mesmo assim ele acabou indo pelo mau caminho, então você começa a perceber que talvez esse não seja a melhor opção de criar um filho. E é interessante que parece meio óbvio, mas as pessoas não entendem isso. Então, assim, você tem que desenvolver um ser humano e não dar tudo o que ele precisa. Porque quando você dá tudo,
faz tudo, dá tudo do bom e do melhor, o outro ser humano, que você chama de filho, ele perde a noção de valor, ele perde a noção de conquista, ele perde a noção do que é ganhar as coisas. Por quê? Porque dentro da psique desse novo indivíduo, ele vai entender que o mundo é obrigado a lhe proporcionar tudo aquilo que ele quiser. Então, para essas famílias e esses pais que desenvolvem esse método, eu digo muito cuidado, porque tudo que é dado é muito perigoso. E aí acaba chegando naquele ponto que eu sempre digo, mesmo você dando tudo, ainda é pouco. Isso acontece quando tudo é pouco. Você já parou para pensar que isso pode estar acontecendo com você? Você tem lá seu filho em casa, você paga um curso para ele, você paga o ônibus, você compra o lanche, você compra o material escolar, a roupa, o tênis bacana para ele ir. Você tenta fazer com que ele seja uma pessoa descolada pelas roupas, pelo jeito. Ah, meu filho, em vez de ir de ônibus, vai de van escolar. De repente, para você está dando o bom e o melhor, porque você quer que ele seja uma pessoa feliz, uma pessoa satisfeita. Mas na cabeça dele, e é o que acaba acontecendo, você simplesmente está fazendo aquilo que ele acha que você deveria estar fazendo. Então, o que eu percebo nos jovens de hoje em dia é essa diferença de comunicação. Os pais tratam os filhos da melhor maneira possível, até excessivamente, pensando que os filhos vão reconhecer isso. Nossa, meu pai está dando duro, ele trabalhou o dia inteiro para eu comprar isso. É difícil a vida dele para me dar um bom estudo, para me dar uma boa roupa, para me dar um tênis, para me dar um dinheiro para ir no lanche e no cinema. Meu pai leva uma vida dura, ele faz isso porque ele me ama, ele faz isso porque ele gosta de mim. Nem todo filho pensa dessa maneira. Tem muito filho que acha que os pais não estão fazendo nada mais do que a obrigação deles. Então vocês acabam percebendo que existe uma deturpação de conceitos que precisa ser corrigido para quem ainda tem tempo. Claro que muitas famílias que talvez estejam vendo esse vídeo já não têm mais filhos pequenos, já os filhos não estão mais no domínio, mas você pode passar isso para frente e até essa conversa que a gente está tendo aqui hoje deixe você mais tranquilo. Por quê? Porque você fez o que você sabia, o que era melhor. Em momento algum aqui, ninguém teve culpa de nada. Eu acredito que a gente sempre faz o melhor. Mesmo que, às vezes, esse melhor acabe não funcionando. Tudo bem. Aí eu pergunto, você tem que se perguntar assim, o que eu posso fazer hoje para fazer com que a situação que eu estou passando difícil com meus filhos seja melhor? E aí, rever todo esse conceito de dar, de receber, de troca, de limites, o que é, o que não é. Até porque, na minha concepção, os pais eles têm que desenvolver um outro ser humano. Infelizmente, quando nós éramos jovens e falamos assim, vamos casar, ter uma família, ter filhos, dificilmente, eu não sei talvez você, mas dificilmente a gente parou, pensou e falou, por que eu vou ter um filho? Para quê? Como é que eu quero que meu filho seja? Que tipo de educação eu vou dar? E, infelizmente, as famílias hoje em dia são constituídas por indivíduos cheios de problemas. Então, o pai tem problemas pessoais,
A mãe tem problemas pessoais que já trazem da infância, da juventude, se unem. Então são duas pessoas problemáticas, às vezes com conceitos de educação diferentes, que têm um filho sem saber realmente o porquê, né? Porque teoricamente diz a lenda que quando você casa você precisa ter filho. Mas ninguém pensa qual que é o objetivo de ter filho. Para que você quer ter um filho? Porque é bonito? Porque você casou? Porque todo mundo fica falando, e aí? Quando é que vai vir aquele meninão? E aí? Vocês estão fracos? Não vai ter filho? É tão ridículo isso. Isso é coisa de brasileiro. Infelizmente, nossa cultura ela é bem ridícula em termos desse... É umas coisas assim que a gente vê naquelas festinhas de família que é assim bizarro, vamos dizer. Mas vamos sair um pouco dessa questão, eu não estou aqui para falar nesse ponto. Quando a família se forma, ela deveria, antes de qualquer coisa, traçar um planejamento. Como, por quê, para quê? Ou senão, decidir não ter filhos. Porque assim, fazer filho, até os animais fazem. Qualquer um faz filho. Tá entendendo? A questão é, e depois? Sabe? O mundo hoje, ele é extremamente competitivo. E infelizmente, os nossos filhos hoje, com 20, com 30, talvez com 40 anos, eles estão vivendo num mundo extremamente competitivo e que nós, pais, talvez não tivemos capacidade de prepará-los para esse mundo competitivo de hoje. Ou será que eu estou enganado? Vocês estão entendendo? Então a questão é, muito do que vem acontecendo dentro das famílias que têm problemas com dependência química, vem muito o núcleo familiar e de como houve um conceito de educação que foi tido entre pai e mãe. Quantas vezes vocês não viram aquele casal que o pai acha que é certo de uma forma, a mãe acha que é certo de outra, vive um conflito, esse conflito passa para os filhos e aí vira uma bagunça. É difícil uma família que não tenha vários problemas. Por quê? Porque a família é formada com pessoas cheias de problemas. Isso explica, em grande parte, o nosso caos familiar hoje em dia. Talvez hoje você já tenha seus filhos lá grande. Se hoje eles não têm essa problemática, graças a Deus, levante as mãos aos céus e diga, eu venci. Porque hoje uma família que tem um filho que chegou aos 30 anos de idade, sem uma gravidez inesperada, sem estar envolvido com drogas, sem acidentes automobilísticos, é uma vencedora. O mundo hoje, ele é extremamente seletivo e ele vai ceifar a continuidade ou não da independência dos filhos se eles forem fracos. Tá? Então, o que acontece? Eu estou falando tudo isso para que, se ainda der tempo para você que assiste esse vídeo, entender que esse conceito paternalista só acontece aqui, no Brasil. E quando você tem consciência disso, você pode mudar, porque você só muda quando você sabe que existe uma outra possibilidade. Tá? Eu acho que deveria, eu não sei nem se existe isso, mas eu acho que deveria haver um curso para casais, claro que eu sei que existe, mas não com esse enfoque, de por quê, para quê, como que haverá a criação dos filhos.
Às vezes eu leio naqueles blogs de mães, que tem mães que às vezes têm medo de falar que passou momentos horríveis quando os filhos eram pequenos, que sofreu, que chorou e tal, e que em algum momento ela talvez tenha se arrependido. Muitas mães passam por isso, mas elas não conseguem, elas têm que engolir esse sentimento. É uma coisa complicada. Então, eu acredito que isso deveria ficar muito claro antes das pessoas entrarem nesse vamos fazer uma família porque é bonito. Eu vejo um monte de mulheres, e para você, mulher, que está me assistindo, olha, estamos no século XXI, tá? A mulher chega para mim e fala, olha, eu já estou com 30 anos e eu ainda não tenho ninguém, eu não estou namorando, eu quero ter filho, eu quero ter uma família. E aí a pessoa começa a entrar naquele desespero, e aí aquilo começa a criar aquela ansiedade, e aquela ansiedade começa a dizer para ela que se ela não consegue é porque ela é feia, é porque ela é burra, é porque ela é gorda, é porque ela é qualquer coisa. Por quê? Porque existe uma crença que a mulher, quando chega em determinada idade, ela precisa casar, ter filhos e constituir uma família, que é a coisa mais idiota que acontece na nossa cultura. Uma mulher hoje, vocês podem até falar que não, mas mulheres hoje que chegam lá por volta dos 30 anos e não tem ninguém, meu Deus, a mulher entra em desespero. Por quê? Porque nós viemos de raízes, e quando eu falo nós, eu me incluo, onde nossos pais tinham essa cultura em que as mulheres precisavam casar, precisavam constituir família, isso ficou enraizado. Então, hoje em dia, no século XXI, ainda existem mulheres que se sentem desesperadas porque não tem ninguém. E aí o que acontece? Elas acabam abraçando qualquer Zé Mané que aparecer. Ah, porque esse aqui, ele me olhou assim e tal. Ah, ele é meio ruinzinho, mas é melhor do que ficar sozinha, é melhor do que ficar encalhada. Sabe? É um negócio assim, olha, desculpa, deprimente, tá? Olha, sai dessa, mulher, sai dessa. Existe um mundo todo pela frente. 30, 40 anos, com 40 ainda tudo bem. Vamos dizer que até os 40 eu tenho certeza que quase todo mundo consegue encontrar um relacionamento. Mas assim, nem sempre constituir uma família, casar, ter filhos, é o ideal para você. Tem pessoas que não vivem isso. Não é o seu ministério. Tá entendendo? Relaxa. Vive a vida. Sabe? Tem muito casado aí querendo ser solteiro. Muita casada querendo ser solteira. Vocês que são solteiros, aproveita a vida. Vão viajar, vão estudar, vão dormir até mais tarde. Porque depois a coisa pega. Aí é que tá, tem muita gente que não entende que um casamento não é só um casamento. Um casamento é conviver com outra pessoa que muitas vezes a gente só vai realmente conhecer quando ela dormir do nosso lado, que ela roncar, que ela tiver aqueles hábitos estranhos, que até então a gente não sabia. Então, relaxa. Vive a vida. Se ame em primeiro lugar. Tá entendendo? Para você poder, talvez, constituir uma família mais segura, mais ciente de si, dos seus sentimentos, e não porque você precisa, e não porque você está velha. Pelo amor de Deus, raciocina nisso.
Pensa nisso. Pensa nisso, tá? Para tentar concluir isso neste vídeo, o conceito de família, ele envolve muito mais do que tudo isso. A gente tem que começar a entender, ou pelo menos ter essa consciência, que se existe um poder superior que cuida de tudo isso, desse mundo, de nós e de todo mundo, e se existem almas e espíritos, e se essas almas e espíritos usam corpos que chamamos de nós, e se nós nos encontramos num relacionamento e num casamento para fazermos outro ser humano que talvez dê oportunidade para outro espírito, para outra alma, será que, de alguma maneira, os pais não têm uma função divina, uma função quase que, como é que eu posso dizer e colocar essa palavra, quase que perfeita? E quão responsável nós, pais, somos pelo mundo que existe aí fora? Porque assim, não fui eu que disse isso, mas nós queremos um mundo melhor para os nossos filhos, e todo mundo quer, mas será que nós colocamos filhos melhores dentro do mundo? Será que nós, diretamente, não somos responsáveis por todas essas coisas ruins que vêm acontecendo? Porque nós não fizemos, talvez, bons filhos para o mundo. Porque se a gente parar para pensar, o mundo é só o mundo. Quem estraga o mundo são as pessoas. E as pessoas vêm da onde? As pessoas vêm de dentro das famílias. Vocês estão conseguindo entender aonde eu quero chegar? Então, assim, para finalizar, como eu disse, talvez você que esteja assistindo o vídeo chegue para mim e fale, mas agora não há mais tempo de corrigir isso porque meu filho já está perdido, já está velho. Tudo bem. Mas sempre existe uma chance. Se o seu filho é um dependente químico, existem tratamentos, existem internações, existe uma mudança familiar de comportamento que talvez não mude completamente 100%, mas talvez nós consigamos quebrar esse ciclo de destruição, de autoflagelo que vem acontecendo dentro da família. Então, nós, hoje, ainda somos responsáveis, no mínimo, de cortar esse ciclo. Por isso que eu estou aqui. Por isso é que eu tento, com os meus filhos, fazer diferente. Por isso que eu tento passar para vocês uma nova conscientização, um novo entendimento daquilo que parecia ser algo natural, banal, e que esse algo natural, banal, que nós pensávamos que era o certo, acabava de determinada forma nos levando para o errado. Tá bom? Então, por hoje o vídeo é esse, tá? Claro que depois para o final do mês eu sempre faço um complemento. Eu gostaria que você que assistiu o vídeo, comente o vídeo, coloque sua dúvida. Será que isso tudo que eu falei acontece na sua família? Ou eu estou enganado? Eu estou viajando? Conversa com a gente. Entra lá no seu Facebook. Entre em contato comigo. Nós desenvolvo lá o trabalho no Facebook do grupo
terapêutico de apoio ao codependente, porque o codependente, dentro da família, ele cria uma problemática tão grande para ele e para os outros, que, de certa forma, eu entendi que se nós conseguirmos trabalhar o codependente, a coisa começa a mudar de uma forma de reação em cadeia. Então, para isso que eu desenvolvi esse grupo no Facebook, onde as pessoas que acreditam que têm problemas com codependência pedem para participar do grupo e lá podem estar participando, vendo as outras pessoas, fazendo perguntas, colocando a sua problemática, que aí eu faço uma avaliação dentro daquele meu entendimento e dentro da experiência toda que eu tenho. Eu agradeço a todos que assistem o vídeo. Queria pedir para vocês que, se você quer ajudar esse trabalho, legal, é fácil. Aí embaixo tem aquele botãozinho vermelho, inscrever. Então, se inscreva no canal. Essa é uma maneira, quanto maior o canal for, mais divulgação o YouTube faz dos nossos vídeos, mais pessoas são alcançadas. Você acha que essa mensagem é uma mensagem bacana? É uma mensagem legal? Alguém que você conhece talvez possa precisar dessa mensagem? Compartilha. Assim, você ajuda o nosso canal também. Vai lá em cima, na barra de endereços, tem o endereço desse vídeo. Copia, cola e lança na sua rede social, no WhatsApp, no Facebook, onde você tiver a sua rede social. E dessa maneira, eu agradeço a todos vocês, sempre desejando que nós ficamos bem e que Deus acompanhe a nossa vida e, claro, Ele tem acompanhado. Muitas vezes nós não temos olhos para isso, mas com certeza Ele está sempre conosco. Muito obrigado, até o próximo vídeo.